Vejo que muitos de vós estão aí contristados, supersticiosos, sendo inquietados, né? E estando inquietos acerca aí dos dízimos. Muitos de vós aí têm escandalizado o evangelho, batendo boca, brigando e discutindo acerca desta lei, dessa ordenança, se ela é exclusivamente só para o Antigo Testamento ou se é para permanecer aí no Novo Testamento sendo permanente. Vejo que muitos de vós estão aí inquietos quanto a isso. Mas diz a Santa Bíblia Sagrada, meus amados e queridos irmãos, né? Como diz lá no livro de Mateus, né? Como aliás do livro aí de João, no capítulo 8, onde a passagem diz: aleluia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Então, meus amados irmãos, por que não dizer com propriedade que a verdade está na Bíblia Sagrada? Por que não dizer a verdade que ela em si se encontra em Jesus Cristo? Então, se o dízimo, meus amados e queridos irmãos, é bíblico ou não para os dias de hoje, glorifica a Deus, porque a Bíblia, a verdade, falará em vossos corações. Examinai as santas escrituras, irmãos, porque cuidai ter nela a vida eterna. Tudo começa aqui, meus amados e queridos irmãos, no livro, meus amados e queridos irmãos, de Marcos, no capítulo 12, versículo 14 e 17. Chegando ali os escribas, fariseus, eles disseram-lhe: mestre, sabemos que é homem de verdade e que não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensina o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Jesus respondendo disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, para aí os presidentes, as autoridades têm os impostos a ser pagos, e para Deus, que é para a sua santa casa, está aí, meus amados irmãos, os dízimos, amém? Aonde nós tiramos a 10ª parte das primícias, para que a obra de Deus não padeça necessidade, e assim possa haver missões, assim possa haver caridade e crescimento. Então Jesus, ele dentro disso falou: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ah, mas eu não me conformo com esse versículo, porque só alguns entendem e eu não entendi. Cadê essa visão espiritual, irmãos? Não é difícil de entender, mas vamos ler Mateus 23, versículo 23, porque nesta passagem Cristo te esclarecerá. Diz aqui: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquela. Ou seja, aqui, do que Jesus está falando aqui, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, vocês podem dizimar, vocês podem receber dízimo, você pode instruir o povo a dizimar, mas porém você não deve esquecer do principal, que é a lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Juízo, a misericórdia e a fé. Então, quantos irmãos aí que estão desacreditados quanto aos dízimos, leia atentamente aí,
Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e cominho. Desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E Jesus acrescenta: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Que coisas? O dízimo. E não omitir aquelas. Que aquelas? O juízo, a misericórdia e a fé. Como você fica agora, irmãos? Você não reconhece agora que o dízimo é necessário? Deus é dono da prata e do ouro, Ele não precisa de dinheiro. Mas o ventilador que você ali recebe conforto dele na igreja é fruto de dízimo. A caixa de som, a aparelhagem de som, os instrumentos é fruto de dízimo. A cadeira que você assenta é fruto do dízimo. A água e a luz da igreja é fruto do dízimo. Meus amados irmãos, ali o trazer pregadores e cantores da igreja é fruto do dízimo. O pagar contas de água e luz e fazer caridade em geral para o povo da igreja e demais de fora é fruto do dízimo. Meus amados irmãos, e por aí vai, meus amados, até o aluguel da igreja, a manutenção da igreja. Como vocês podem dizer aí que existe alguma coisa nessa terra que não gera gasto, irmãos? Onde está o temor? Mas diz aqui na Santa Bíblia, claramente para a vossa convicção, em Mateus 23. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, deveis então entregar o dízimo, mas não omitir aquelas, ou seja, deveis dizimar, mas vocês não podem esquecer do importante, o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Então qual que era o erro dos escribas, fariseus e hipócritas? Eles davam mais crédito e atenção aos dízimos do que a fé, meus amados e queridos irmãos, a misericórdia e o juízo. Então o dízimo é necessário? Ele é importante? Mas o mais importante é o juízo, a misericórdia e a fé. Você não vai dar dízimo não, irmãos? Você que tem aí, que trabalha, tem a sua renda, você está roubando de Deus, irmãos. Então, meus amados irmãos, mesmo que a sua vida está prosperando, não se engane, porque até o diabo, ele prospera também. Inclusive, ele é o Deus do dinheiro. E a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, meus amados irmãos, use o dinheiro para o bem. E use o dinheiro, aleluia, para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos. Apresenta teus dízimos aos pés do Senhor, que com certeza o Deus recompensará. Mas tu pensa que terminou não, vocês desacreditados, que ainda insiste que dízimo não é bíblico para os dias de hoje. Nós lemos aí em primeira mão, Marcos 12:17, e agora nós lemos Mateus 23. Aleluia. Licandarai alabai. Aleluias, aleluias. Vamos ler, meus amados irmãos, Hebreus do capítulo 7, versículo 1 a seguir. Começa dizendo o título aqui, meus amados e queridos irmãos. O sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Vamos ler. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Olha aí os desacreditados, os desordeiros, os bagunçadores, os que pregam a confusão. Eles não deram dízimo de alimento só não, porque aí tinha o despojo da guerra, eles levavam tesouro.
eles levavam, meus amados irmãos, as riquezas. Então aqui a Bíblia disse que Abraão deu dízimo de tudo, aleluias, e primeiramente é por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz, falando sobre Melquisedeque. Então, meus amados irmãos, como pode-se dizer que dízimo é só alimento? Amém? Hebreus aqui no capítulo 7, versículo 2, Abraão deu dízimo de tudo, e Hebreus está no Novo Testamento. Vamos continuar lendo aqui, versículo 3, Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aí, aqui fala no versículo 4, considerai, pois, quão grande era esse, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, ou seja, do ouro, da prata e do bronze. Aleluia! E o que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem segundo a lei, preste atenção, tem ordem segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda o que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Aí agora, o versículo 8 diz, e aqui certamente toma dízimos homens que morrem, ali porém, aquele que se testifica que vive. Então, antigamente os sacerdotes eram homens, mas hoje o sacerdote agora é Jesus, e é Ele que recebe os dízimos que os irmãos apresentam na igreja. Ainda que alguns pastores fazem mau uso aí dos dízimos, eles vão se ver com Deus, estão roubando de Deus, e o mesmo destino deles será o mesmo de Ananias e Safira. Naquele dia não haverá misericórdia para eles e nem menos rigor. Amém? Então, meus amados irmãos, não se engane. E aqui, meus amados irmãos, quem recebe os dízimos agora é Jesus Cristo. No momento que você apresenta na casa de Deus os dízimos, você está apresentando diante dos pés de Jesus. E com certeza Ele que morreu aleluias, na sexta-feira, meio-dia, é o terceiro dia, ressuscitou na tarde de domingo, é o mesmo Deus que recebe os teus dízimos e te abençoa e te faz vencedor. E aqui, aleluias, meus amados irmãos, vemos, aleluia, do versículo 8, que ali antes tomam dízimo os homens que morrem, e agora quem recebe é aquele que vive para sempre. Amém, meus amados e queridos irmãos? Deus seja louvado. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, quais passagens nós lemos? Lemos aí primeira mão, Marcos 12, 17. Pois lemos Mateus 23, 23. E depois nós lemos Hebreus no capítulo 7, versículo 1 ao 6, né, meus amados irmãos? E por fim, aleluias, o versículo, aleluias, 8 ao 9, amém? Então por isso, meus amados irmãos, como fica você agora? Você aí que não dê crédito nos dízimos, falava que no Novo Testamento não tem nenhuma passagem falando dos dízimos. Como você fica agora aí, meus amados irmãos, com Marcos 12, 17, onde diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, dai às autoridades o que é deles e dai a Deus o que é de Deus. Como fica você aí em Mateus 23, Jesus dizendo: vocês devem sim receber e então ensinar o povo a apresentar os dízimos, mas não pode esquecer do mais importante da lei,
que é o juízo, a fé e a misericórdia. Como você fica também aí com Hebreus do capítulo 7, versículo 1 ao 6 e versículo 8 ao 9, aonde Jesus é o sacerdote eterno e permanente, que agora é Ele que recebe o dízimo. Como você fica, irmãos? Vamos converter, povo desacreditado, o povo que estão brigando aí. Dízimo não está no Novo Testamento. Dízimo não é para se apresentar hoje. Cuidado, irmãos, vamos reverenciar a Deus. Você que não dizimava antes, dizima. Dizima onde? Aleluia, meus amados irmãos. Glória a Deus. Realmente há sinceridade e honestidade. Mas e aí, eu não sou obrigado a dar o meu dízimo para a igreja? Porque há necessitados. Porque há necessitados. Então eu quero dizer uma coisa para os amados e queridos irmãos. Amém? Chame o pastor e fala: pastor, estou aqui apresentando o dízimo. Amém? Então eu soube de uma pessoa aqui que está necessitada. Posso eu dizer, doar o meu dízimo para ajudar esta pessoa? Ou passarei eu para a igreja fará caridade para esta pessoa? Porque, meus amados irmãos, sendo maior o templo, torna o aluguel mais caro. Então, meus amados irmãos, a gente tem que preocupar com a integridade da igreja, o nome da igreja, e sempre, meus amados irmãos, sujeitando aos vossos pastores, como diz a Bíblia, e cumprireis a Santa Bíblia Sagrada. E olha que tem mais versículos, irmãos. Não se engane não, vamos ler a Bíblia, vamos dizimar, porque Jesus está voltando e se necessita fazer missões. E eu quero fazer um apelo aqui agora, irmãos. Irmãos que agora creem, reconhecem que os dízimos dos nossos dias é bíblico. Meus amados e queridos irmãos, nos ajude, nos auxilia. Missionário anseia fazer missões nos arraiais, em toda parte, mas está havendo muito impedimento e poucas condições financeiras. Mas eu conto convosco para nos auxiliar nessa peleja e com certeza Deus vai na frente. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo.